Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu... Não dá mais para desouvir. Olá, meus amores! Tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos falar sobre crenças, conflitos e doenças. Desde que nós chegamos ao mundo, através do que chamamos de nascimento, somos orientados a acreditar em tudo o que nos é dito sobre nós, sem que seja questionada a correspondência de tudo isso com a realidade. Tudo nos é ensinado como sendo a nossa realidade, e como se não bastasse, os nossos sentidos confirmam isso todo o tempo, porque conforme acreditamos que seja, o nosso sistema de percepção também obedece para que possamos confirmar o que acreditamos. Porém, esse sistema de vivências no mundo, a partir dessas crenças, não tem trazido a paz aos seus praticantes, né? Ou seja, a comunidade humana não encontrou nesse sistema individual e coletivo uma forma de viver em paz consigo mesmo e nos relacionamentos, não é mesmo? Dá para perceber isso, né? Não é mesmo? Pois é, as pessoas se relacionam através da percepção que cada um tem dos fatos que envolvem os relacionamentos. A percepção de cada um é tão única quanto a sua personalidade, isto é, nenhuma personalidade é exatamente igual à outra e ninguém possui uma forma de perceber exatamente igual a outra pessoa. Apesar disso, nós possuímos crenças de base que nos classificam como seres de mesma espécie, ou seja, da espécie humana. Independente das diferenças da personalidade que cada um tem, nós comungamos uma crença de base que nos coloca dentro de uma condição fechada, na qual todos os adeptos vivem uma ilusão que não corresponde à sua real identidade. E isso provoca um conflito interno, um conflito basal internamente e um conflito constante consigo mesmo. Sim, tem uma crença de base que todos comungam, e isso provoca um conflito interno basal. E dentro desse conflito, cada um assume uma condição diferenciada em sua aparência ou em seus aspectos mais conscientemente exteriorizáveis, sendo essa condição uma prisão mental. Uma prisão que sequer chega a ser vista como tal. Você não percebe que você está aprisionado, Então, cada um, em seus aspectos particulares e individuais, acredita estar sendo livre em suas escolhas. E, de fato, todos são livres. Mas o que não percebem é que estão livremente se escravizando a uma condição que não corresponde à realidade, que naturalmente traria toda a paz e felicidade que tanto buscam, onde não é possível encontrar. A humanidade busca a felicidade onde não é possível encontrar, Então é uma prisão que escraviza a uma condição que não corresponde à realidade, sendo que a realidade traria toda a paz e a felicidade que todo mundo busca. Pois é. Porém, todos permanecem em um conflito básico, de base mesmo, que se expressa de formas específicas, conforme a personalidade que cada um assumiu e que atende às crenças periféricas ou às crenças adjacentes a essa condição de base, Essas crenças de base, elas geram outras crenças adjacentes. E aí vão se formando as individualidades, as personalidades, as crenças mais específicas, mas com a mesma base, Então, qualquer um de nós pode facilmente perceber que essa condição de conflito interno basal está sempre ali, Como que se estivesse assim à espreita de um bom motivo para se justificar no meio externo, como se fosse uma condição circunstancial, E também é bem perceptível que manter essa condição de conflito basal e iminente gera uma condição de desconforto, ok? Qualquer um pode perceber. Uma sensação de desconforto e uma condição de predisposição para ver injustiças e discordâncias, mesmo que os motivos não sejam reais, pois, com essa tendência, se torna automático que se construa interpretações distorcidas dos fatos para conseguir descarregar nas relações essa tensão interna acumulada.
né? Então a gente constrói interpretações distorcidas e assim a gente consegue descarregar essa tensão acumulada ao longo de tantos julgamentos que a gente vem fazendo ao longo da nossa história. E essa tensão, quando aplicada no corpo, né, ao longo do tempo, gera resultados do mesmo gênero, tensionando de forma crônica os músculos que comprimem nervos e prejudicam todas as estruturas que participam ali daquele conjunto, atacando a saúde do corpo de forma consciente ou não. O fato é que o corpo é um escravo da mente, e a mente, quando escrava de crenças, produz tensão e desconforto mental e físico por decorrência. Esse desconforto e esse ataque ao corpo é uma decorrência inevitável enquanto não se assume a titularidade da mente, no sentido de usá-la a favor do que verdadeiramente somos. Veja bem, assumir a titularidade da mente é fazer o contrário do que nós temos feito. Nós entregamos o funcionamento da mente para as crenças, né? As crenças que direcionam o que devemos pensar e fazer e falar, as reações e comportamentos. Assumir a titularidade da mente é retomar esse contato com o que nós somos verdadeiramente e deixar que o ser dirija todos os nossos comportamentos, ações e reações daqui para frente. E aí você sai desse conflito interno, desse desconforto que, por decorrência, gera ataque ao corpo. Podemos chamar isso de cura, né? Então, e essa cura realmente é necessária. Essa cura é necessária para que se encontre a verdadeira saúde de uma maneira consistente e definitiva. Tratar diretamente o corpo é de extrema importância. Lógico que Claro. tratar o corpo diretamente é de extrema importância, lógico. Isso é necessário, Sim. né? Aham. Tanto de forma preventiva quanto na solução de sintomas e processos que já estão em andamento nos mais variados graus de gravidade. Precisa ser tratado com um médico, Aham. medicação, tudo que for necessário, convencionalmente falando. Sim, Né? sim, com certeza. Sejam os métodos convencionais ou alternativos, tudo é importante, já que estamos tratando de consertar os efeitos dos ataques promovidos ao corpo, que foi consequentemente danificado, ok? Uhum. Porém, quando se busca a cura definitiva, nós não podemos deixar de corrigir também os aspectos básicos de todo o sistema de crenças e seus conflitos que adoecem, antes de tudo, a mente, claro, né? Nós precisamos de fato olhar profundamente para a forma que estamos lidando com os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós precisamos levar mais a sério o estudo sobre o que pensamos, o que equivocadamente acreditamos e o quanto emitimos de julgamentos distorcidos sobre tudo, sobre todos e principalmente sobre nós mesmos. Todos os nossos julgamentos, eles são arquitetados na nossa mente a partir de crenças, desde as crenças mais básicas até as crenças mais periféricas. E dessa forma, nós construímos mecanismos de percepção que é uma percepção seletiva e interpretativa, que não permite o contato com os fatos e com a visão clara e objetiva de todas as coisas, né? E a gente estamos num momento planetário no qual está claramente exposto em termos de informações, estudos, treinamentos e oportunidades de correção de crenças, de eliminação de conflitos internos, assim como tratamentos de doenças, desde as vias alternativas até as vias de alto nível de inovação em todas as áreas das ciências médicas e do desenvolvimento biotecnológico, mas principalmente nós estamos em um momento de rara oportunidade de iluminação da mente. Rara oportunidade para a correção de equívocos existenciais e para o reconhecimento da verdade da existência espiritual, a partir da qual a paz é uma decorrência natural. Gente, está na hora de reconhecermos que a saúde, em todos os níveis, começa na ausência de conflitos internos baseados em crenças equivocadamente limitantes, ou seja, conflitos entre o que nós somos e o que nós acreditamos que somos, né?
E o que So- nós somos, né? Nós somos, afinal, é o seguinte: nós somos uma criação perfeita de Deus, que na criação estendeu a nós todos os seus atributos, para que nós possamos usufruir de um eterno estado de plena liberdade de criar e de amar. Amar sem limites, amar em unidade com todos e com Deus. Esse é o nosso direito de viver assim. Sim. E se queremos ser saudáveis e felizes, temos hoje todos os recursos à nossa disposição para estudarmos, para treinarmos, para nos curarmos em todos os níveis, trazendo o nosso estado de presença, sabe? Presença do ser, que cura o estado de ausência. A ausência que é responsável por todas as doenças do mundo, todos os desconfortos do mundo. O estado de ausência, pode-se até dizer a ausência do espírito, é o responsável por todas essas doenças. Nós temos que trazer a presença, o nosso estado de presença para o mundo, né? E isso a gente faz com treinamento. Treinando a mente e querendo, principalmente, desejando conhecer quem nós somos de verdade, para que a gente possa trazer essa verdade para essa presença, e essa presença pode ser atuante no nosso dia a dia, atuante em todas as cenas do nosso dia a dia. A presença do que nós realmente somos. Isso cura. Aham. Então, com tudo o que nós temos hoje disponível para a humanidade, nós podemos sim aumentar o tempo de duração do corpo, para que a gente possa usar o corpo conscientemente a serviço da comunicação, a serviço dos relacionamentos e a serviço das experiências que nos permitem elevar o nível de consciência sobre a nossa real existência espiritual. Aliás, aí está a grande chave. Reverter o propósito do corpo e entregá-lo para a comunicação. A presença, o estado de presença, é o estado de serviço para a comunicação. O corpo está a serviço da comunicação e para isso a presença do ser se faz totalmente necessária, né? Então vamos nos cuidar, vamos estudar e principalmente vamos nos unir na meta de alcançarmos a verdade do que somos conforme Deus nos criou. É isso. Aceitar a vida que Deus criou e que é a nossa vida. E trazer essa vida para o usufruto do nosso dia a dia. E esse é um momento muito propício para isso. Tem bom? tudo. Tem tudo. Tem tudo. É só você procurar. Tem informações, tem estudo, tem treinamento, tem respostas para tudo. Sim. Apenas queira, deseje não estar mais ausente e ficar presente no seu dia a dia. Estamos vivendo um momento de muita inovação. Tudo está à nossa disposição, inclusive evolução tecnológica, evolução científica, tudo, mas principalmente temos todas as informações, todos os treinamentos que nós precisamos para evoluir esses aspectos da mente que nós precisamos corrigir mesmo. Exato, porque inclusive para a gente usufruir dessa evolução tecnológica, a gente tem que curar a mente até para aceitar que esse resultado apareça. Né? E que a gente possa usufruir de tudo isso. Tá bom? Ok? Então, bom treino, bons estudos e desejem entrar em contato com a verdade de que nós somos. Ok? Ok, meus queridos? Então, boa semana. Fiquem com Deus, entrem no nosso site coexiste.com.br e façam inscrição para as nossas atividades e principalmente o workshop que vai acontecer agora no fim de agosto, tá bom? Um grande beijo e fique com Deus. Um beijo no coração.